Fala aí galera, tudo beleza? Então, tô de volta aqui para falar um pouco, sobre o meu simulado. Fiz alguns vídeos falando aí sobre o simulado nos últimos dias, quando faltavam 3 dias, quando faltavam 2 dias. E hoje eu vim dar um feedback aqui sobre como foi essa experiência de fazer um simulado na distância do 70.3 pela terceira vez, vamos dizer assim. Bom, pela primeira vez, eu não consegui completar o simulado. Rolou aí um DNF que a gente chama, que é o Did Not Finish, que é, gastando aqui todo o meu inglês, que significa que eu não consegui concluir toda a distância. Fiz uma natação excelente, saí do mar bem antes do que eu esperava sair, fiz um pedal dentro do esperado, com uma média acima do que eu esperava fazer, economizei cerca de 10 minutos entre essas duas modalidades, incluindo aí a transição. Então estava tudo certo para eu fechar dentro do tempo que eu gostaria, talvez até melhor do que eu gostaria. E quando eu comecei a correr também estava super bem e administrei bem a corrida, mas alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho e infelizmente eu comecei a me sentir mal durante a corrida e tive que abandonar. Não, por que eu resolvi abandonar durante a corrida? Vamos dar uma olhada então no histórico que precedeu aí o simulado e do porquê que eu tomei essa decisão, embora para mim seja muito difícil desistir, eu já falei um pouco sobre isso aqui, eu tenho uma dificuldade enorme de desistir. Então o histórico anterior ao simulado é o seguinte: cerca de 20 dias antes eu expeli uma pedra, um cálculo renal, e eu tenho um problema com isso desde 2002, eu venho tendo problema de cálculo renal, cólica renal e crise renal. Então, há cerca de 20 dias atrás, expeli uma pedra e 3 dias antes do simulado, eu comecei a ter problema de diarreia, cólica estomacal e tal. Foi melhorando e na véspera eu estava 90%, amanheci bem no dia da prova. Mas isso deve ter prejudicado a minha alimentação, com certeza prejudicou a minha alimentação, restringindo o que eu poderia comer, e durante a prova eu tive que mudar a estratégia de suplementação, ingerindo só o gel de carboidrato e não outras coisas que eu estou acostumado a ingerir durante a prova. Certamente isso potencializou a minha condição, que já não era de 100%, e aí durante a corrida com a desidratação, no dia do simulado foi um dos dias mais quentes do Rio de Janeiro esse ano. Na verdade foi o dia mais quente do ano até então. Eu acabei passando mal, provavelmente por conta da desidratação e suplementação errada, e de repente a hidratação não foi adequada para o calor que estava fazendo. Então eu não adotei uma estratégia talvez tão correta. Mas o que importa, na verdade, não é que eu procurar o culpado, é tentar identificar o que eu fiz errado para poder não errar e ter uma certa revanche aí em relação a essa situação. Eu estou me programando para tentar fazer de novo em breve. Eu vou seguir o calendário de eventos, vou dar uma descansada, minha fadiga está muito alta, eu vinha de uma condição de treinamento muito boa, eu estava preparado fisicamente, mas fisiologicamente alguma coisa não estava bem. Então o que eu aprendi com tudo isso? Bom, eu acho que eu tomei a decisão certa de não ter continuado. Dificilmente eu tomaria essa decisão se eu estivesse bem fisicamente, fosse só o cansaço ou o calor. Então eu acho que no final das contas não foi bem uma desistência, assim, foi um adiamento. Mas como eu encaro como uma prova, eu vou ter que encarar como uma desistência. Então o aprendizado maior que eu tiro é esse, eu tomei a decisão correta na hora certa. Fica como legado aí meu primeiro simulado de não ter terminado. Outros virão, outras oportunidades virão. Eu acho que naquele momento a decisão foi para preservar a minha saúde, e poder refazer num dia em que eu estivesse 100%. Eu prefiro ter feito isso, ter iniciado e não ter concluído por uma questão fisiológica, do que não ter iniciado e ficar com a dúvida de não saber se eu poderia ou não ter feito, certo? Então, no mais é isso. Não consegui concluir, não consegui fazer o vídeo na véspera, por uma questão de logística, tive que comprar algumas coisas, como eu falei, mudei coisas em cima da hora, mas eu vou deixar aqui alguns vídeos das próximas aventuras, vamos dizer assim, de triatlon e etc. Hoje eu passei um pouco do tempo porque realmente acumulou muita coisa. Eu queria falar rapidinho também, comprei uma caixa para GoPro, vou trocar, vou testar, estou testando um tripé novo que eu comprei também da China, valeu super a pena, depois eu mostro para vocês.
E é isso. Até o próximo vídeo, depois eu falo um pouco sobre isso aqui. Até mais. Fui.